O conceito original era exatamente aquele de trazer um equilíbrio para os países que se desenvolveram mais rapidamente que outros, mas que o fizeram através do modelo da Revolução Industrial, com grandes emissões de gás de efeito estufa, com desmatamento maciço e assim por diante. Para que isso fosse, de certa forma, equilibrado e não se colocasse um peso excessivamente grande nos países em desenvolvimento, foi negociado e pactuado nesses fóruns multilaterais esse conceito de responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Como isso deveria se manifestar? No âmbito da Convenção do Clima, por exemplo, foi pactuado, se eu não me engano, em 2008, que os países ricos iriam mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para serem investidos nos países em desenvolvimento e nos países pobres, de forma a que eles pudessem fazer suas transformações tecnológicas. Portanto, nós estamos falando de 1,2 trilhões de reais. Os países ricos não aportaram sequer 12 bilhões de dólares. Então, nós estamos falando de 1% do compromisso que eles assumiram lá atrás. Mesmo assim, esses 12 bilhões de dólares, eles são alocados em dois fundos. Um deles é o GEF e o outro é o GCF, que são fundos cujo objetivo é alocar projetos, aqueles chamados de acordos multilaterais, projetos de acordos multilaterais, para esses países em desenvolvimento. No entanto, o que a gente nota, de fato, é que a forma de aplicação desses recursos acaba ficando sempre na mão dos mesmos organismos, que são os grupos de interesses que a gente pode chamar, de uma forma simplista, de organizações não governamentais, ou ONGs, ou grandes ONGs multinacionais. Então, existem inúmeros casos de alocação de recursos onde, por exemplo, é vetado recursos a fundo perdido, é bom que se diga. Em muitos casos, é vetado a alocação de recursos para iniciativa privada, por exemplo, para pequenas empresas, para cooperativas, para tribos indígenas, enfim, para todo mundo que seja agentes econômicos que não sejam chamados de organizações sem fins lucrativos. E dessa forma, a gente não tem competição, a gente não tem inovação, a gente não tem inclusão, a gente não tem o fomento ao empreendedorismo, à livre iniciativa. A gente acaba, muitas vezes, testemunhando situações que são situações muito cômodas para esses grupos que estão acostumados a operar nesses processos. E muitas vezes, isso que talvez seja o pior de tudo, a gente acaba vendo que desses recursos, 70% a 80% não chega na ponta. Esses recursos ficam no meio do caminho em pagamento de FIIs, de taxas, muitas vezes aplicados em iniciativas que não necessariamente beneficiam o meio ambiente propriamente dito, ou as pessoas que estão na ponta e que produzem serviços ambientais, e acabam sendo destinados para muitos estudos, muitas viagens, muitos workshops, enfim, para fins que não são necessariamente aqueles que estão trazendo transformação na ponta e legado para as futuras gerações.